Primeiramente, gostaria de agradecer à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares pelo convite. Para mim é um pouquinho mais fácil agora comentar, depois da brilhante explanação do Dr. Rubens Covello. Deixou um pouquinho mais fácil sobre alguns temas, né? Apesar da responsabilidade também. Então, o que seriam os protocolos multimodais, né? Baseados em cirurgia? São protocolos que estão vindo agora, agregando outros profissionais de saúde, porque o cirurgião geral ele sempre foi habituado, treinado para ele decidir sobre tudo. Então, ele decide sobre o pré-operatório, ele fala o que ele vai fazer e normalmente ele faz tudo igual para todos os pacientes. A ideia é individualizar cada tratamento, né? Durante a evolução, né, da medicina, dos hospitais, a evolução que a gente vem acompanhando ao passar dos anos, a gente tem presenciado bastante isso. Então a gente vê, por exemplo, o protocolo de cirurgia segura, um protocolo já estabelecido, né, que trouxe muito ganho para a cirurgia, para o paciente, segurança do paciente. Então vem tudo focado, tudo aquilo que o Dr. Rubens Covello acabou de falar. Ele vem através de qualidade no atendimento, a segurança, operar o paciente certo, o lado certo, a cirurgia correta, né, a anestesia certa. Então, ele está muito bem estabelecido. Hoje em dia, quando se fala em qualidade hospitalar, em acreditação, o protocolo de cirurgia segura, ele já não tem mais muito o que a gente está comentando mais, porque ele está muito bem estabelecido. Os protocolos multimodais, eles vêm de acordo com isso. Então, os mais conhecidos são o projeto ERAS, o protocolo ERAS, né, na Europa. No Brasil tem um projeto ACETO, mas eles vieram muito para estudar e entender um pouquinho sobre o que dá para agregar ainda mais em termos de qualidade e de assistência ao paciente. Então, eles foram justamente criando tópicos e rebatendo através de estudos randomizados, meta-análises, muito bem embasados, sobre cada ponto do que dá para melhorar, tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório e até no pós-operatório. Fazendo com que o cirurgião ele seja envolvido dentro de uma equipe multidisciplinar, como eu já comentei, e ele não é mais o dono do processo, ele vai ser um gestor do processo, né? Mediante isso, o que a gente começa a analisar? Se a gente for sair de casa, se a gente souber que a gente vai sofrer um acidente, é muito melhor estar preparado para isso do que simplesmente contar com acaso. Né? Na cirurgia, é basicamente a mesma coisa, porque a cirurgia é uma agressão. Então, o ideal é que a gente comece a preparar o paciente para ser submetido a esse trauma. Então, antes de começar a pensar em operar o paciente, a gente tem que pensar em analisar o paciente. Cada caso é um caso completamente diferente. Então, a gente vai ter que ter uma avaliação nutricional do paciente, né? Um paciente que ele não tem comorbidades, ele é completamente diferente, no ponto de vista nutricional, daquele paciente que ele tem alguma comorbidade associada, um diabetes, uma pressão alta, uma dislipidemia. As necessidades são diferentes. Assim como cada cirurgia tem o seu porte cirúrgico, a sua agressão também. Hoje em dia nós temos as cirurgias por vídeo, as cirurgias robóticas que estão crescendo bastante. Então, cada caso ele precisa ser individualizado. Esse suporte nutricional ele precisa ser feito por um nutricionista, um nutrólogo, para que ele seja adequado à necessidade de cada paciente, seja por uma suplementação proteica, seja por algum imunomodulador, para que ele realmente entre nesse trauma cirúrgico mais adaptado. Hoje já está se discutindo, por exemplo, até um preparo de academia, um preparo aeróbico e anaeróbico do paciente para uma hipertrofia muscular, porque sabe-se que o paciente vai entrar numa cirurgia, ele vai ficar em jejum prolongado, e essa energia, a glicose, a proteína, normalmente é retirada do músculo. Além disso, é muito importante a gente ter uma informação para o paciente antes da cirurgia. O paciente ele tem que saber o que vai acontecer com ele, o que é uma cirurgia, né? Qual tipo de cirurgia vai ser feita. Ele tem que saber o que vai acontecer depois da cirurgia, né? Então, quando ele vai andar, quando ele vai comer,
e de que forma será isso. Isso é importantíssimo, seja no consentimento cirúrgico, no termo de consentimento cirúrgico, seja numa própria orientação elaborada, e isso tudo deve ser sempre individualizado. Para a gente chegar sempre nesses números e a gente poder agregar isso também, é muito importante ter uma auditoria interna para isso. Porque se a gente não conhece os nossos números, a gente vai implementar, vai ter um trabalho maior e no final das contas a gente não vai ter como aferir isso daí. Essa avaliação dos resultados é importante, entende? É muito importante a gente trazer isso para a parte também administrativa. Então, normalmente, quando a gente fala no protocolo multimodal, um gestor ou um cargo administrativo ele tem que estar associado, né? Junto com o próprio cirurgião, anestesista, alguém da parte nutricional, seja nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, enfim. E isso tem que ser adaptado à realidade de cada serviço, né? É muito comum, quando a gente começa a comentar sobre protocolos multimodais, o pessoal comentar que já faz, porque tem um protocolo de abreviação de jejum, que é uma parte dos protocolos multimodais, sim. Só que ele é apenas uma parte, ela não é o todo. Então, essa abreviação do jejum, que é importantíssima, né, faz com que o paciente ele quebre aquela sequência do jejum muito prolongado, ela tem que ser muito bem conversada e muito bem alinhada. Então, a gente tem que envolver o enfermeiro também, né, dessa parte assistencial, para que ele entenda a real importância e o paciente não venha a sofrer nenhum prejuízo durante a cirurgia. Aliado a isso, um dos pontos que ainda é um pouquinho controverso seria o preparo de cólon para cirurgias de coloretais. Ainda é um ponto que eu consegui perceber no último congresso que ainda está em discussão, porque a gente não pode nem fazer o 100%, né? Então vamos abolir 100% e também não para fazer em todo mundo. Então, por isso que é interessante a ideia de um protocolo multimodal. É mais uma ferramenta para individualizar o processo do paciente. Ele vai ter que pegar o paciente, analisar caso a caso, e quando não for realmente indicado, ele não vai ser feito. Isso vai fazer com que, se não for feito o preparo de cólon, isso acaba reduzindo o volume de infusão durante uma cirurgia e no pós-operatório, né? Não há necessidade disso, porque você não vai espoliar o paciente, você não vai perder muito volume, não vai desidratar o paciente com o preparo de cólon, né? Influindo, inclusive, em termos de custos, né? A cirurgia, no final das contas, ela acaba começando a ficar mais barata, né? Vai falar, poxa, Thiago, vai ficar mais barata porque vai reduzir um soro? Não necessariamente, só por isso, mas é um dos fatores que começa a agregar no benefício do paciente. A gente começa a ter aí uma preocupação maior com o tipo de anestesia que a gente vai fazer com o paciente, né? Segurando ou avaliando a real necessidade de fazer uma anestesia ou muito longa ou muito curta. O uso de catéteres peridurais também, ele vai ajudar no controle da dor do paciente no pós-operatório. O paciente ele começa a ter um controle maior, né? Voltando um pouquinho mais do que a gente já foi comentado sobre o paciente no centro da assistência. Ele começa a participar um pouquinho mais, né? Se ele consegue controlar a dor dele, seja por uma bomba PCA, pelo catéter peridural, ele começa a sentir mais à vontade e mais seguro também. Então, isso vai trazendo muito benefício para o paciente. No pós-operatório, já está muito discutido isso sobre a realimentação precoce. Em muitos casos, estão já discutindo sobre o fato do paciente se realimentar na sala de recuperação pós-operatória, deambulação ultraprecoce, então, o paciente levantar, andar mesmo após a cirurgia. Isso vai de encontro à analgesia. Se o paciente não tem dor, ele vai ter uma facilidade maior para aderir a essa deambulação precoce. E a prevenção de náuseas e vômitos também, através da medicação. Então, tudo isso vai contribuindo para que o paciente ele tenha uma recuperação mais rápida,
uma alta mais rápida e uma redução dos custos com a melhora na assistência e na qualidade, né? Eu acredito que isso ainda está caminhando, mas eu tenho certeza de que no futuro a gente vai ter uma adesão muito maior e uma assistência cirúrgica de muito maior qualidade também para os pacientes.